Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal e agora a gente vai trazer para vocês um aceitaria ou não aceitaria de jogadores que já passaram pelo Corinthians. Estamos em mercado de transferência, momento derradeiro da temporada e vamos analisar aí se alguns nomes que já passaram pelo Timão, se cabem no elenco atual do Corinthians, se a gente gosta desses nomes. Então aí selecionamos alguns nomes para vocês e é simples, é só a gente falar se a gente aceita ou se a gente não aceita esses jogadores. Na lista a gente colocou jogadores que são, na medida do possível, realistas. Acabou não entrando nenhum jogador que foi convocado para a seleção brasileira nessa atual temporada. Então, por exemplo, o Ederson não tá aqui, o Marquinhos não tá aqui, o Carlos Augusto, o Murilo. Entre essas exceções aí, mas a gente vai avaliar 25 nomes que já passaram pelo Corinthians, que ainda jogam e se a gente aceitaria eles de volta. Começando pelo Bruno Mendes. Cara, assim, eu já vou adiantar uma coisa aqui. Eu acho que um critério que a gente pode utilizar, e que eu não sei se você vai utilizar, é a questão de se é melhor do que os que a gente tem na posição ou não. Só que pra mim isso não é o suficiente, mano. Tipo, eu tô aqui, ó, montando o elenco do Corinthians. Se eu não tenho um zagueiro bom, eu quero um zagueiro que seja bom, um zagueiro pica, um cara pra chegar e assumir a vaga de titular. E eu não acho que o Bruno Mendes é esse cara. Pra mim o Bruno Mendes, ele pode ser sim melhor dos que a gente tem, melhor do que o Kaká, considero. Eu acho melhor nesse momento talvez do que o André Ramalho, pelo que o André Ramalho vem jogando. Melhor também do que o Félix Torres, que é um cara que é muito inconstante. Só que o Bruno Mendes ele não chegaria pra resolver nada no Corinthians. Em todo momento que ele teve no Corinthians, os únicos poucos momentos que ele foi bem, ele não precisou ser uma peça totalmente utilizada no time titular. Ele entrava ali em 22, às vezes de lateral, às vezes de zagueiro, mas muito mais como suplente do que propriamente como titular. Teve um pouco de protagonismo ali em 2020 com o Mancini, que ele foi titular em alguns jogos naquele Corinthians que estava se remontando, brigando para não cair, depois tentando almejar algo melhor no campeonato. Nunca teve um momento de fato de protagonista no Corinthians. Já está com uma idade um pouquinho mais avançada, não é velho, mas um pouquinho mais avançada. Não vive um bom momento no futebol mexicano. Então, não vive um bom momento lá no futebol mexicano. Eu não aceitaria o Bruno Mendes. Para mim é um jogador que, se chegasse, ele poderia ser um pouco melhor do que a gente tem, mas não ia resolver absolutamente nada a zaga do Corinthians. Ia sair de uma nota 4 para uma nota 5, no máximo. Eu aceitaria o Bruno Mendes de volta justamente com o critério de que eu acho ele melhor do que todos os jogadores de zaga que a gente tem. Talvez só não mais que o Gustavo Henrique, e olha que eu acho talvez. Pra mim o Bruno Mendes também, no mundo ideal, tipo, o Corinthians precisa de zagueiro. Eu não contrataria o Bruno Mendes. Mas se fosse uma questão de, sei lá, ele tá livre no mercado, ou o Corinthians consegue alguma negociação que vale muito a pena para trazer ele de volta, eu me recuso a acreditar que ele não seria titular na zaga que a gente tem com Félix Torres, Kaká, André Ramalho. Não traria de volta, mas se fosse uma opção de só um aceito ou não aceito de volta, se sair hoje a notícia, Corinthians acerta o retorno de Bruno Mendes, eu aceitaria. Eu não aceitaria. Principalmente por isso que você falou. Eu tenho uma visão contrária de você. Que, 26 anos pra mim é um jogador novo. Não acho que ele tem uma idade um pouco mais avançada. Sim, mas não é um cara que dá pra apostar, mas assim, tipo, Bruno Mendes, o que eu falei, tipo, na relação que a gente tinha sobre a visão do Bruno Mendes antes. Não, beleza, que era uma promessa, ele veio moleque. Já é um jogador, já é uma realidade, tá ligado? Beleza, isso tudo bem, mas o que você falou também eu acho que é um ponto a favor dele. Joga de zaga, joga de lateral direito pra quebrar um galho às vezes. Se for pra olhar numa questão onde a gente tem Félix Torres e Léo Maná jogando de lateral nesse momento, o Bruno Mendes quando jogou de lateral foi melhor que os dois, tirando aquele começo dele em 2019. Eu acho que dentre as opções que a gente tem no elenco hoje, ele elevaria o nível. Eu não acho que é uma questão de, sair de nota 4 pra nota 5. Eu acho que hoje a nossa zaga é nota 3 e poderia ir pra uma nota 5,5, no máximo 6, se o Bruno Mendes chegasse e jogasse bem, no caso. Mano, eu não acho porque o Bruno Mendes, ele entra numa questão também muito hipotética do que a gente acha que o Bruno Mendes poderia ter sido. No Corinthians, se a gente for analisar friamente a passagem do Bruno Mendes, ele teve pouquíssimos bons momentos. Eu também acho. Pouquíssimos. É um momento em 2022 com o Vitor Pereira que ele joga às vezes improvisado de lateral e às vezes na zaga, sendo que ele nem era titular. E ele vai bem, mas é que a gente está analisando um time muito encaixado, organizado. Se você trocasse uma peça ou outra, não faria tanta diferença assim no resultado final da equipe. E teve poucos momentos também em 2020, em 2021 ele é emprestado para o Internacional, mas começa muito mal a temporada, fazendo a dupla de zaga com o Gil. Eu não consigo ver nada no Bruno Mendes, eu também não acho ele pior do que os que a gente tem, mas eu não consigo ver nada nele que se ele chegasse, ele daria um salto de qualidade para a equipe grande. Eu não acho que daria um salto, eu acho que daria um pulinho de qualidade. Mas assim, aí para mim isso tipo, se o Corinthians com pouco dinheiro, pouco recurso, se é pra apostar em alguém, eu tentaria apostar em outra pessoa que tá livre no mercado, outro jogador por empréstimo, do que no Bruno Mendes. Mas não é esse o jogo, pô. Então, mas eu não aceitaria por isso. Se o Corinthians aparece hoje, o Corinthians vai contratar um zagueiro essa janela e contrata o Bruno Mendes, eu ia ficar muito puto, mano.
muito puto. Não tô pedindo que o Corinthians contrate um zagueiro de fosse o único, 50 eu milhões de também. reais. Mas se for pra contratar alguém pra zaga do Corinthians, eu não contrataria o Bruno Mendes. Pra mim, ele elevaria um pouco o nível, mas, cara, não acho que mudaria tanto assim. Até porque o Bruno Mendes em times desarrumados do Corinthians, que tinha uma zaga fraca, uma zaga exposta, ele foi muito mal. Muito mal. Principalmente naquele 2021, em 2019, quando ele tava chegando e jogando Nunca achei que o Bruno Mendes foi muito mal no Corinthians. Nossa, em nenhum momento ele foi muito mal. Aquele começo de 2021, Sul-Americano e Paulistão, ele é emprestado por causa disso. Porque a fase dele e do Gil como titular estão prejudicando o Corinthians. Mas quando ele vai Por bem... isso que o João Pedro e o Raul Gustavo assumem Quando ele a vai vaga de bem titular. é porque o time era encaixado. Quando ele vai mal é porque o time era... É porque ele tava mal. O time também era muito ruim nessa época aí Não, de o 2020, time era muito ruim. Mas isso 2023. significa que o Bruno Mendes não é um zagueiro que resolva algo. Não, Que acho ele consegue ter um bom nível de futebol, relativamente um bom nível de futebol, quando que tem um time que ele vai entrar e ele não vai comprometer. Porque tá tudo muito encaixado. Se for depender do Bruno Mendes, eu não acho que o Corinthians vai conseguir alguma coisa, eu não aceitaria, mano. Eu também acho que não vai depender, só que, pô, saiu hoje a notícia, Corinthians troca André Ramalho por Bruno Mendes. Você não acha que melhora? Corinthians troca Kaká por Bruno Mendes, Corinthians troca Félix Torres por Bruno Mendes. Em todos esses casos, eu acho que o Corinthians sai ganhando do que os otários que pegaram os outros. Eu acho que talvez possa sair ganhando, mas não vai mudar muita coisa, mano. Mas Vai muda ser pra um melhor. cara, vai ser um cara que eu tenho a impressão que se vier pro Corinthians, a gente pode achar no começo que é um pouco melhor e no fim do ano pode ser mais do mesmo. O Bruno Mendes, o recorte que a gente tem do Bruno Mendes depois do Corinthians, ele sai do Corinthians mal em 2023. Sai meio queimado, não quer renovar, não estava jogando bem, sai do Corinthians. Ele vai pra Espanha, vai jogar no Granada. No Granada ele não joga absolutamente nada, é reserva em boa parte dos jogos e já é facilmente dispensado. Aí ele foi pro Toluca do México. No Toluca do México, se eu não me engano, ele praticamente não jogou também. Não sei se ele tá lá ou se ele já saiu. Então, mano, o recorde do Bruno Mendes pós-Corinthians é pior do que ele tava aqui. Ele não teve um momento de protagonismo em mais nenhum lugar. Não chegou a nem jogar. Tanto no futebol mexicano quanto num time de segunda, terceira escalão do futebol espanhol. Eu não acho que seria uma boa contratação pro Corinthians, mano. Eu particularmente... Eu não acho que seria uma boa contratação também. Eu só acho melhor do que os que a gente tem, que foi o que você falou logo que você começou a falar. Que é um critério que eu tô usando pra avaliar, se é pelo menos minimamente melhor do que o que a gente tem no elenco hoje. Ah, mano, eu não aceitaria. Vou ceder essa aí pra gente poder passar logo pro próximo. Kaique França. Aí o Kaique França é uma questão de ser um goleiro sombra, né? Obviamente seria pra ser reserva, se fosse o caso. O Hugo é titular absoluto do Corinthians. A grande questão aqui é se a gente pensa realmente que o Corinthians precisa trazer um goleiro para ser reserva do Hugo. Eu acho que sim. Eu acho que o Donelli não tá no melhor momento, não tá preparado o suficiente. Cara, para ser reserva, se fosse uma negociação de baixo custo, eu aceitaria o Kaique França. Ser reserva do Hugo. Ele sempre quando foi reserva do Corinthians foi muito bom goleiro. Nunca prejudicou, nunca deu alguma demonstração de insegurança, que é o caso que a gente vive hoje com o Donelli. Todo mundo vê nele um goleiro muito inseguro nesse momento, pelo menos, com as últimas atuações dele. O Kaique não foi o caso, se ele viesse não seria uma opção custosa para o clube. Sim. Seria para ser reserva, é um goleiro que depois o Corinthians teve uma amostragem boa, foi muito bem na Ponte Preta, foi bem no Sport também. Cara, seria um goleiro para realmente trazer mais confiança que o Donelli para ser reserva. E aí, tipo, isso que entra para mim no diferencial do Bruno Mendes, por exemplo. O Bruno Mendes, eu tava avaliando aqui assim, pô, zagueiro a gente precisa para ser titular. Ter um cara de segurança ali na zaga. O Bruno Mendes não me traria essa segurança. O Kaique França para ser reserva do Hugo, para ser um cara para entrar às vezes, eu acho que tá ok. Eu acho que faz jus ao nível do elenco atual. Eu acho que a diferença entre os dois é justamente essa, que o Bruno Mendes a gente pode até ter uma dúvida se vai ser mais do mesmo. Eu acho que o Kaique a gente tem um pouco mais de segurança, que seria um goleiro mais seguro para ser o goleiro reserva do Corinthians nesse momento, principalmente pelo que ele mostrou no resto da carreira. Você falou do Bruno Mendes, que depois ele não teve nenhuma atuação de destaque, o Kaique França, por outro lado, teve em 2 clubes diferentes, pelo menos. Sim. Carlos Miguel. Eu não aceito. Então, aí vai pesar. Então, mas aí vai pesar no nosso lado. Não, pesa o coração, é óbvio que coração, pesa, mas isso entra no combo, pô. Entra no combo. Eu também não aceito, mano. Ah, o Carlos Miguel é mais goleiro que o Kaique França? Sim. O Carlos Miguel seria um baita reserva pro Hugo, seria um goleiro de elite no futebol brasileiro? Mano, acredito que sim, pelo que ele já demonstrou. Mas não dá pra gente só olhar pelo lado dentro de campo e esquecer tudo que esse cara fez a gente passar, mano. Principalmente porque, porra, a gente traz o cara de volta. Vamos lá. O Corinthians é idiota e decide apostar em Carlos Miguel novamente. Aí, sei lá, o Corinthians por algum motivo vende o Hugo se lesiona, a gente tem que jogar com o Carlos Miguel. Ele vai lá, joga, pum, dá a facada nas costas do Corinthians de novo.
Eu não duvido disso acontecer. E não faria nem sentido contratar um cara que tanto reclamou de ser reserva pra ser reserva do Hugo de novo. Também, de qualquer forma. Não faz sentido. Não Ele aceitaria, ele é mano. um grande goleiro, mas que nunca mais volte pro Corinthians. Cássio Ramos. Aceito toda a vida, né? Aceito, óbvio que não tem o aceito, que fazer, pô. rapaziada. O Cássio seria titular no lugar do Hugo? Acho que hoje não. O Hugo tá num patamar Eu nem acima. acho, eu tenho certeza que não seria. O Hugo tá num patamar acima, o Cássio tá bem no Cruzeiro, mas a gente tá falando aqui de talvez o maior goleiro do Brasil, que se chama Hugo Souza. Mas, porra, o Cássio é muito ídolo do Corinthians, é uma história muito grande. E é um baita goleiro, mano. Pra ser reserva do Corinthians, se aposentar aqui, fazer um planinho final de carreira, se aposentar no Corinthians, ter uma despedida justa, às vezes é importante um momento ou outro. Porra, Ser tá bom líder do demais, vestiário, mano. pô. Líder do vestiário, tá bom demais. Ele não voltaria pro Corinthians, acho. Eu Mas... também acho que nesse momento é muito difícil. Seria só Mas se eu fosse caso de, aceito. pô, eu vou encerrar. Posso jogar um último jogo aí? É. Acho que seria talvez a única chance, ou sei lá, um último contrato pra jogar um campeonato paulista. Eu acho mas que depois da fora entrevista isso- que ele deu lá, falando que ele tava com problemas psicológicos no Corinthians, tava muito mal de cabeça, acho que é difícil. Douglas Augusto, Douglas Jordan, nunca Não na história. aceito. Nunca. Não aceito. Jogadorzinho. Ruim Enganação. de bola. Ruim de bola. Mas ele pode ter rendido um pouco mais lá no PAOK da Grécia, lá nos Caralho 4 da No Europa. Nantes. Beleza, irmão. No Corinthians foi ridículo, mano. No futebol brasileiro foi ridículo. Não aceito. Pra você que Você joga nem FIFA e gosta de contratar escorrer em muito, mercados mano. alternativos e contrata o Douglas Augusto, amigão, no Corinthians, o Douglas Augusto foi uma negação, e principalmente porque ele chegou com deslumbre. Ele veio o cara do Fluminense, ele era de seleção de base, seleção olímpica na época, e o Douglas não jogou absolutamente nada por aqui. E no recorte resto de carreira, não acho que ele deu nenhum passo maior do que o Corinthians na carreira dele. Alguém vai me falar que é mais Não. difícil ou é mais importante você jogar no PAOK ou no Nantes do que no Corinthians? Não, jamais. O que o Douglas conseguiu fazer é ter um bom nível de futebol em outros lugares. Mas lugares menores. Eu não aceitaria não, cara. Até porque se a gente for ver o Douglas Augusto, não é nem só no Corinthians, mas o recorde de futebol brasileiro dele não é muito bom. No Corinthians não foi bem, no Fluminense não foi bem, no Bahia até que relativamente foi um pouco, mas num geral não foi bem em quase nenhum lugar. Do Queiroz. Mano, Infelizmente não aceito também. Surgiu muito bem no Corinthians, tinha uma expectativa muito grande em cima dele. Se é o Duqueiroz que termina o 22 e vai direto pro Zenit, se ele não fica aqueles 6 meses, hoje eu poderia ter uma visão, apesar da passagem ruim dele pelo Grêmio, de que, mas no Corinthians ele rendeu. Mas ele rendeu 2022. Depois disso, em 23, não rendeu mais absolutamente nada, foi muito mal, foi pro Zenit, não jogou lá, foi descartado do time do Grêmio, foi esculachado pela torcida dos caras. E ele tá, Tá de num momento saída, muito embaixo. Ele tá de saída do esporte também. E tá mal no Sport. O esporte anunciou uma lista de dispensa com 4 nomes e o Duqueiroz tá lá, pô. O esporte que é a lanterna da Série A. Ainda não venceu nenhum jogo, Ainda né? não venceu nenhum jogo. Ainda não venceu na Série A e, pô, o Duqueiroz tá lá na lista, tá ligado? Os caras querem se livrar dele a qualquer custo e o Du, de fato, é um cara que teve Ele ascendeu de maneira explosiva, jogou muito em 2022, foi revelação do Campeonato Brasileiro. Em 2023 foi o que você falou, aqueles 6 meses antes dele ir pro Zenit são horríveis, até o afastamento do Luxemburgo. Aí ele vai pro Zenit, não joga nada, Grêmio nada e Sport agora nada. A carreira do Queiroz, de fato, teve um auge muito grande em 2022, onde ele jogou demais. E o resto da carreira tá sendo, até o momento, em queda livre. A impressão que passa é que é um jogador de uma temporada só, né? É um jogador de um só momento. Realmente, depois de 2022 eu esperava que o Duqueiroz... Eu nunca achei que o Duqueiroz era, jogador pra jogar em seleção brasileira, jogador pra jogar em time grande da Europa. Eu achei que poderia ser um jogador bom, mano. Ter uma carreira legal, mas de fato não deu certo, não aceitaria não. Fagner, que ainda é do Corinthians, Ainda é no do final do Corinthians. ano acaba o contrato de empréstimo dele e aí a gente vai ver se ele volta ou não, se ele fica pelo Cruzeiro, se ele vai para outro clube. Mas a questão aqui é se a gente aceitaria ou não o Fagner de volta no final desse momento de empréstimo. Eu acho muito complicado, Eu mano. também acho. Muito delicado. Porque o Fagner, obviamente, é melhor que o Lamaná. Obviamente é melhor que o Félix Torres jogando na lateral direita. Que o Mateuzinho nesse momento eu não acho. Mas no momento ele ainda seria um reserva muito melhor do que o Corinthians tem hoje. Só que a relação Fagner com o Corinthians ficou meio queimada, né? A presença dele no vestiário também era um pouco pesada. A presença dele com a torcida corintiana também era um pouco... A torcida ficava um pouco incômoda com isso. É um jogador mais velho, um jogador já em fim de carreira. É um jogador que saiu do Corinthians também muito por motivos financeiros, pro Corinthians conseguir caro, abrir espaço na folha. Mano, eu acho que- aceitaria. Cara, eu acho difícil, porque também eu acho que entra um pouco no lado do Cássio, porque
mano, eu particularmente não morro de carinho pelo Fagner, não morro de amores pelo Fagner. Mas o Fagner é ídolo e muito ídolo do Corinthians, isso não tem como negar, pô. É o melhor lateral direito que a gente viu jogar, pelo menos com a camisa do Corinthians, disparado. Segundo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians esse século. O Fagner ficou anos na lateral direita do Corinthians, sendo o melhor lateral do Brasil. Mas, de fato, tem muitas coisas que acabaram estremecendo a relação Corinthians e Fagner. A história do Fagner ser um cara birrento de vestiário que sempre vaza por aí, de ser meio paneleiro. O pênalti da Copa do Brasil entra no combo. O Fagner, em muitos momentos, ser destemperado, ser expulso, acabar deixando o time na mão. Tipo, tem várias coisas que acabam queimando o Fagner pra ele ter um tamanho menor no Corinthians do que ele poderia ter, pela relevância e talento que ele tem. Mas eu também acho que tem um lado emocional que a gente gostaria de ver o Fagner, sei lá, encerrando o ciclo dele no Corinthians de maneira mais bonita. E eu acho que o Fagner, ele é um cara que tem lenha pra queimar ainda, querendo ou não. Ele tá bem no Cruzeiro, faz uma boa temporada, acaba revezando muito com o William lá. Mas, cara, seria sim um salto de qualidade muito grande você ter um Fagner na sua reserva em comparação de ter um Léo Maná, por exemplo. Porra. E o Fagner é um jogador que já é do Corinthians, não veria com custos. Eu aceitaria, mano. Eu aceitaria também. Se ano que vem os caras afirmam que o Fagner ele não volta pro Cruzeiro e vai ficar aqui, eu não posso dizer que eu ia ficar puto. Talvez eu não concordasse. Mas eu ia ficar de boa. Ainda mais se o Corinthians conseguir contratar nenhum suplente aí pro Mateuzinho, ninguém pra brigar pela vaga, não tem muito o que fazer, né? Gabriel. Vem de uma boa fase no Bragantino, vem jogando bem, um Bragantino que faz um bom campeonato brasileiro. Depois o Corinthians talvez seja o momento de maior protagonismo do Gabriel, junto com o Internacional, que ele foi bem. Acho que até mais, viu? Esse começo de ano do Gabriel. Mas ele foi bem no Inter. Não sei, mas eu acho que ele não chegou a atingir o nível de futebol que ele tá jogando agora. Nesse começo brasileiro, cara, pelo menos. Mas ele tá bem, de fato, no Bragantino. Mas eu não aceitaria. Eu acho que já passou a fase. Querendo ou não, o Corinthians para primeiro volante tem Ranieri, que, na minha visão, hoje é mais jogador que o Gabriel. E tem o José Martínez, que acabou de chegar também, pode ainda entregar muito pelo Corinthians, como já entregou em muitos momentos. Eu não acho que seja uma necessidade de elenco, e até pela idade do Gabriel, pelo ciclo já ter encerrado. Também eu acho que acabou de uma forma meio conturbada no Corinthians. Apesar do bom momento dele, eu não aceitaria, não. Eu também não aceitaria por esse motivo, que eu acho que primeiro volante não é uma questão hoje no Corinthians, acho que a gente está bem servido nessa posição. Apesar da fase um pouco pior do José Martínez, a gente ainda tem o Rian no banco, que pode ser útil em alguns momentos, mas eu não vejo o Gabriel com o que a gente falou do Bruno Mendes, ele dando um salto de qualidade muito grande. Eu acho que hoje, por exemplo, ele não tiraria a vaga do Ranieri. Ele bem ou não vejo ele com essa capacidade. Eu acho que o Gabriel hoje, aos 32, 33 anos, não seria tão útil assim para o Corinthians, apesar de entender que ele é um baita jogador, que eu gosto muito. Todo respeito máximo pelo Gabriel, pelo que ele fez no Corinthians, né? Mas... Moscardo. Aí eu já acho uma questão diferente. Tá encostado no PSG? Tá. Foi bem lá no Reims que ele foi emprestado? Não foi bem, praticamente não jogou. Jogou 3 Mas jogos. É um jogador muito novo, com muito potencial e que no Corinthians, uma fase recente, já foi bem. O Moscardo, ele consegue jogar tanto de primeiro como de segundo volante. É jovem, eu aceitaria o Moscardo. Eu acho que pela questão da progressão, dificilmente conseguiria comprar o Moscardo. Mas se conseguir um empréstimo de 1, 2 temporadas para o Moscardo ficar no Corinthians, a evolução que ele pode ter, voltando a jogar no Corinthians, voltando a jogar no futebol brasileiro, podendo fazer mais de uma função dentro de campo, eu aceitaria. Cara, eu acho que o Moscardo ele poderia ser útil para o Corinthians se ele volta com um empréstimo maior do que só 1 ano. Eu acho que só 1 ano você tem um período de adaptação, aí tem um período que você está tentando pegar a vaga de titular, porque, de novo, que nem a gente falou, ele vai entrar numa posição que hoje é bem concorrida no Corinthians, mesmo se ele for jogar um pouco mais adiantado de segundo volante. Ainda assim, eu acho que no esquema que o Corinthians joga ele pode ter um pouco de dificuldade, mas também eu acho que é um cara que teve uma amostragem excelente, não à toa é a maior venda da história do Corinthians. O Moscardo em 2023 foi muito bem nos 6 meses onde ele atuou, teve um momento que perdeu vaga, que ele acabou sumindo do time, mas acabou nem sendo justificado, ele simplesmente sumiu quando voltou bem, sendo importante na reta final do campeonato. Eu acho que se ele tivesse um período curto, a gente teria dificuldade de fato aproveitar o Moscardo. Se fosse isso que você falou, um período de empréstimo de 2 anos ou de 1 ano e meio, eu acho que o Moscardo poderia sim ser útil e se desenvolver muito como jogador jogando por aqui. Até porque o Moscardo, como segundo volante, apesar dele ser primeiro volante, ele foi bem no Corinthians. Ele tem intensidade pra isso. Sim, o jogo contra o Vasco, por exemplo, ele decide com um chute de fora da área e era um momento que ele estava chegando mais à frente. Contra o Inter também, uma jogada individual, ele jogando segundo volante, dá o passe pro Romero no jogo seguinte fazer o gol. Como segundo volante também ele consegue desempenhar, e até no esquema atual do Corinthians,
a gente às vezes reclama do quê? Ah, não dá pra jogar com Bidon e com Carrilho porque você fica sem pegada na marcação, porque o Bidon não vive boa fase. O Moscardo, ele poderia jogar um pouco mais avançado e ele te daria também um poder maior de marcação. Então, pro elenco do Corinthians, eu acho que também seria útil, fora a idade, o talento que o Moscardo tem. Eu vou topar também, mas entendendo que teria que ser uma negociação bem amarrada. Se fosse meio que, volta aí, vamos ver no que dá, eu acho que seria um jogador, entre aspas, inútil, porque o Moscardo, quando a gente teve ele ano passado, por exemplo, ele acabou jogando só 2 jogos depois que ele retorna de lesão. Mas foram 2 jogos onde o Moscardo não jogou nada, onde ele foi só um cara ali. E no resto da carreira, desde então, o Moscardo jogou 3 jogos, jogando no Reims da França. Seria uma aposta bem grande, porque é um jogador que não vem atuando. Mas, por ser jovem, por ter potencial de desenvolver, eu aceitaria. Gabriel Pereira. Cara, difícil, tá? Difícil. Teve bom momento no Corinthians, mas logo caiu de produção, naquela falsa renovação do Gabriel Pereira com o clube. Foi para os Estados Unidos, no New York City foi bem, mas a gente sabe também que é o nível menor de futebol. Só um exemplo de comparação, quem foi bem também no New York City é o Thales Magno, que hoje em dia a gente critica muito. E tá lá no time do Roger Guedes, né, no Al Rayyan, lá no Catar, que é o nível de competitividade menor. Pro elenco do Corinthians, eu acho que a característica dele serve. Jogador que joga pela beirada do campo, traz por dentro, tem qualidade, tem 1 contra 1. É uma qualidade, a posição que o Corinthians precisa. Porque de ponta, a gente tem o Thales Magno, o Romero dá pra jogar ali às vezes, você não tem muita alternativa. Entre aspas. O Carrilho sendo isolado na ponta direita pelo Dorival. A característica eu agrado, mas eu não sei se o nível de competitividade do Gabriel Pereira tá no mesmo que o Corinthians precisa hoje. Cara, eu acho que por carência hoje na posição de ponta, eu acho que o Gabriel Pereira teria muito espaço no Corinthians, principalmente porque é uma forma que o Dorival Júnior gosta de jogar. Eu também fico com o pé atrás porque a gente não sabe como ele vem jogando. Ele tá no Catar já tem mais de 2 anos. Então isso é uma coisa que deixa a gente um pouco com o pé atrás. Mas eu acho que pelo que ele apresentou no Corinthians, pelo tão bem que a gente tem de informação que ele foi nos Estados Unidos, eu acho que se ele volta hoje pro Corinthians, ele teria lenha pra queimar. Eu toparia uma volta do GP. Eu vou fechar com você então nessa. Fico com um pé atrás, mas de fato, mano, não sei se algum corintiano, se eu virasse pra algum corintiano, o Gabriel Pereira vai voltar. As suas opções são Thales Magno, Romero jogando de ponta, Carrilho jogando de ponta, Memphis jogando aberto, você aceitaria? Porra, não tem opção, aceitaria. Guilherme Arana poupa tempo. Poupa tempo. Isso aí é mal pra todo corintiano, que toda janela quer o Arana de volta, toda janela tem especulação e nunca acontece, e particularmente acho que não vai acontecer mais. Eu também acho que se acontecer vai demorar um tempo, apesar do Arana não viver um bom momento no Atlético Mineiro, né? Não vem bem, esse ano dele vem meio conturbado. Mas, cara, é o Guilherme Arana, né, mano? Muito identificado, muito bom de bola, poder ofensivo muito grande. E ainda mais vem da fase que os laterais do Corinthians estão. O Bidu até que não tá mal, mas o Angeleri, que é o titular da equipe, muito mal. O Hugo, não dá nem pra jogar. O Palácio vai ser negociado. Não tem nem unanimidade na lateral esquerda, não tem como não aceitar. Gustavo. Eu não aceito. Então. O Cara, Gustavo é melhor que o Hector Hernandes? Então, essa é a minha Talvez questão. seja, mas vai entrar na mesma questão da zaga, não vai resolver nada. Onde o Gustavo hoje? O Gustavo hoje, não o Gustavo de 2019. O Gustavo 6 anos depois, pode ser melhor que o Hector Hernandes. Um cabeceio, tá ligado? Porque ele sempre foi muito bom cabeceador. De resto, eu não sei se ele consegue entregar tanto mais, tipo, principalmente no nível de intensidade, que o Hector, se a gente reclama de algumas questões dele, ele pelo menos é um cara que corre, que entrega intensidade. O Gustavo, não sei se hoje conseguiria entregar alguma coisa a mais do que ele, e ele obviamente viria pra ser reserva. Porque ele não ia pegar a posição do Yuri. Então eu particularmente não aceitaria o Também, Gustavo. vou fechar, eu não vou discutir o Gustavo, não. É a mesma questão do Bruno Mendes, né? Talvez ganharia um pouco do nosso reserva, mas não seria um salto de qualidade. Talvez ganharia um pouquinho dos nossos titulares, mas também... Sim, mas não seria um salto de qualidade. Gustavo Mantuan, pra mim, muito aceito. Aí já é outro cara que eu aceito também. Muito versátil, joga de lateral, joga de ponta. No Corinthians a gente viu o quanto que ele foi assim. Foi o grande coringa do Vitor Pereira. Chegou a jogar de falso 9 também em alguns momentos. Chegou a jogar bem de falso 9. Ponta, falso 9, chegou a jogar pela esquerda também em alguns momentos. Jogou na ala. Mano, ele é muito versátil e ele vive um momento muito bom na Rússia. Ele tá bem no Zenit, muito elogiado lá. É um moleque novo, identificado pra caramba, corintiano pra caramba. Não tem como não aceitar o Mantuan, mano. Ainda mais que eu acho que se ele volta pro Brasil, não seria uma contratação que exigiria muito do Corinthians pra pagar. Porque ele tá valorizado lá, mas não a valorizado a Rússia não pode vender. A Rússia só pode vender pra mercados fora da Europa. É. Então, de qualquer jeito, se o Mantuan quiser sair de lá, ele tem que dar um passo pra trás. Sim.
Mas o Mantuan, eu acho que se ele volta pro Corinthians, ele é uma grande opção para muitos setores do campo e em vários setores onde ele pode entregar. E é um jogador que taticamente correndo pra caramba, se dedicando pra caramba, entrega muito. Eu acho que o Mantuan, taticamente, ele pode ser um cara nota 9, que entrega muito. Em qualidade, talvez ele nem tenha tanto. Talvez seja um cara nota 7, 7,5. Mas em todas as posições, ele te entrega um mínimo de desempenho, com muita dedicação e também com qualidade. Ele é um cara que tem muita qualidade com a bola no pé. Eu acho que em qualquer... Só de ter ele no elenco, ele já seria uma opção muito boa, como realmente um Coringa. Um cara que pode jogar em qualquer lugar. Juninho ou Capixaba? Quem cogita a volta do Juninho Capixaba é louco, é maluco. Claramente não aceito, mano. Ah, mas tá bem no Bragantino, beleza, mas no Corinthians foi um dos piores laterais esquerdos que eu já vi jogar, foi um nojo, mano. Eu não acho que nem a questão é no Corinthians. O Juninho Capixaba, em momentos grandes, em momentos decisivos, em clubes grandes, ele sempre foi mal, pô. O Grêmio chegou a comprar o Juninho Capixaba porque ele teve 6 meses bons. Depois disso, negação, já não jogou mais, foi negociado, escorraçado de lá. No Corinthians, a mesma coisa. As grandes oportunidades que ele teve na carreira, ele foi mal. E quando ele vai pro Bragantino, até em jogos grandes ele também tem questão de falhas. Muitas falhas. O Juninho Capixaba não é lateral perfeito. Ele tem boas temporadas em Campeonato Brasileiro, mas em momentos decisivos ele é um cara que pipoca. Defensivamente, não precisa de um cara desse. Defensivamente ele é um jogador que peca muito, mano. Ofensivamente ele tem qualidade, com a bola no pé, chute de fora da área, chega bem na linha de fundo. Mas a gente viu esse ano, a estreia do Campeonato Paulista, Corinthians e Bragantino, a entregada que ele deu no gol do Thales Magno, recuou a bola pro meio da área. Concordo com você, é um jogador que pipoca em momentos grandes, que já foi mal no Corinthians. Pra mim é jogador de time pequeno, que não você falou. Tá jogando bem no Bragantino porque é o Bragantino. Se der um salto maior na carreira, não vai render nada. Lucas Piton. Já é um cenário um pouco diferente. É um cara que foi bem no Corinthians, assim, naquelas, né? Foi bem em alguns momentos no Corinthians, principalmente em 2022. 6,5. Um jogador de 6,5 no Corinthians. Teve altos e baixos. Ofensivamente, acho que sempre entregou. Chega bem na linha de fundo, tem um bom cruzamento. O grande problema do Piton era defensivo. Se fosse o ano passado dessa lista aqui, eu falaria que eu aceitaria sem pensar 2 vezes. Esse ano eu já não sei. O Piton não vive o melhor momento dele no Vasco. Então, em 2023, quando ele chega no Vasco, ele chega muito bem. Foi um dos melhores jogadores do time na temporada. E 24, ele também teve muitos bons momentos. Ele não termina a temporada tão em alta assim, mas teve ótimos momentos no Vasco. Esse ano já tá um pouco mais embaixo, mas também o Vasco começou a retomar agora na reta final. Quando o Diniz chega, começa a melhorar um pouco o desempenho, mete 3-0 no São Paulo, talvez a gente consiga ver uma versão melhor do Piton daqui pra frente. Por exemplo, você tem a opção de ter o Piton no seu elenco ou o Matheus Bidu? Eu só posso escolher um? Só um. Cara, é difícil. Eu acho muito parecido. Os dois são relativamente inconstantes, se for parar pra pensar. Praticamente só ofensivos. O Angileri não vou nem colocar na balança porque acabou de chegar e tá mal. Eu aceitaria o Piton. Não sei, mano. Eu aceitaria o Piton de volta. Se aparecesse uma negociação aí que o Corinthians traz o Piton de volta, eu acharia que é uma boa opção. Não acho que é o lateral dos sonhos, não acho que é um Guilherme Arana da vida, mas poderia talvez elevar um pouquinho a qualidade da lateral e poderia inclusive brigar para ser titular. Então não vou negar um jogador que eu acho que ele tem qualidade sim para ser titular, se a gente for considerar que a nossa lateral esquerda é sim um problema. Apesar do Bidu ter melhorado agora nesses últimos tempos, também não é nenhuma loucura imaginar que ele volte a ter uma queda de desempenho, porque isso é uma constante no Bidu, ser um cara inconstante. Então vou com você. Vamos aceitar o Piton aí de volta. Lucas Veríssimo. Aceitaria, né? Eu acho que também não tem nenhum corintiano que não aceitaria, principalmente pela bagunça que é a nossa zaga. E eu acho que não é nem pelo que o Lucas Veríssimo fez no Corinthians, não. Porque pra mim, os 6 meses... A gente já falou sobre isso. Os 6 meses do Veríssimo no Corinthians não foram nada espetaculares pra mim. Um jogador bom, titular, merecia ser titular, fez bons jogos, mas nada pra gente olhar e falar: nossa, o Lucas Veríssimo seria a solução dos problemas do Corinthians, meu Deus do céu, que zagueiro espetacular que passou por aqui. Não. De 2023, por exemplo, o melhor zagueiro que passou pelo Corinthians foi o Murilo, não foi nem o Lucas Veríssimo. Mas o segundo foi o Veríssimo. Então, o segundo foi porque a competição era muito baixa. Acho que ele foi bem no Corinthians e pronto. Mas a qualidade que ele tem e o nível fraco que nossa zaga oferece, não tem como não aceitar. Ele claramente é bem acima dos que a gente tem, apesar de não ter tido uma amostragem tão grande no Corinthians. Eu acho que o Veríssimo, ele é jogador de nível de seleção brasileira. Se ele joga em time grande, se ele joga em algum lugar que tem uma vitrine, ele pode ter qualidade para chegar nesse nível. Não sei se no Corinthians ele chegou a ter nível de seleção, acho que não. Não, muito pouco. Né? Justamente por isso, porque foi um período curto. Mas eu acho que se o Corinthians tivesse comprado ele naquele período onde deu todo o problema e ele acabou indo pro Qatar,
Acho que ele poderia ter sido um jogador de seleção nesse período aí de transição da seleção brasileira, pelo menos em algum momento, e ter mantido a qualidade da zaga do Corinthians nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio, num nível bem mais alto do que a gente tem mantido hoje. Eu acho que seria loucura um corintiano que não aceita o Veríssimo de volta. Principalmente porque o Veríssimo ele oferece tudo que a gente não tem hoje. O quê? Um zagueiro seguro, que não brinca, que joga sério a todo momento. Tem qualidade técnica. Tem qualidade técnica e ainda tem qualidade pelo alto. Bola parada boa, defensiva, ofensiva. E também a gente já falou sobre isso. É um nível muito acima de zagueiro dos que a gente tem hoje em dia. A gente também já falou sobre isso em outro vídeo, que é o Foi ou Não Foi Traíra, que a gente fala sobre o Veríssimo e a gente chega à conclusão que ele não foi traíra, que foi amadorismo da diretoria do Corinthians, então também não adianta usar isso como muleta para não aceitar uma possível volta do Veríssimo. Malcom já tá na hora de voltar. Poupa tempo, irmão. Poupa tempo. Se o Malcom chega no Corinthians hoje, ele é presidente do time. Tem que falar. É titular absoluto e mentira. Gente, eu fui ver as estatísticas do Malcom na última temporada. Eu não vou conseguir precisar aqui exatamente os números, porque eu não lembro de cabeça. Mas era papo de mais de 20 gols e mais de 20 assistências, mano. Nas duas últimas. O Malcom... Uma 30 e pouco, acho que era 32 gols e 20 e poucas assistências. Na outra, na atual, acho que é 25 gols e 20 e poucas assistências. Não sei se estou precisando os números, mas era muito alto, mano. Era um Malcom nível muito acima. No Corinthians, ele jogou com 17 e 18 anos. Aos 19, antes de completar 19 anos, ele já sai. Aliás, não, ele 17, 18 e ele faz 19 no Corinthians, antes de fazer 20 ele vai embora. Ele era muito novo. E ele já era um jogador titular absoluto por 2 temporadas consecutivas. E campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Ele teve momentos onde realmente o Malcom não estourou. O Malcom não estourou no Corinthians. Não estourou. Ele não foi um jogador acima da média. Ele foi um bom jogador. Quando ele vai pra fora, quando ele vai pro Bordeaux, ele se torna um dos melhores jogadores do time. Fica lá por muitas temporadas e é muito importante. Aí quando ele vai pro Barcelona, ele é um reserva ok. E ele é injustiçado no Barcelona. Merecia ter tido muito mais chance. Porque ele não vai mal, inclusive. Faz gol, é clássico e tudo. Quando ele vai pro Zenit, aí ele já dá um salto muito grande na carreira, vira um protagonista, vira um baita jogador. E no Al Hilal é isso que você falou, ele se tornou um jogador artilheiro, assistente, protagonista mesmo, um cara que chama jogo. Coisa que no Corinthians, por exemplo, ele não fazia, ele não era um cara que chamava jogo, que resolvia jogos muitas vezes. A gente lembra de poucos jogos que o Malcom de fato resolveu, como exemplo os 2 do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é filho total do Malcom. Mas o Malcom hoje, se ele volta, muito mais maduro, muito mais experiente, muito mais preparado, e também visando uma Copa do Mundo, por exemplo, ano que vem, o Malcom voltando, ele tem muita chance de disputar, pô. Porque ele é jogador desse nível. E ele é jogador que já foi convocado recentemente para a Seleção Brasileira. Correto. Ele foi titular em amistosos da Seleção Brasileira ano passado. Já decidiu a Olimpíada pelo Brasil. E decidiu a Olimpíada pelo Brasil. E vai lembrar que o Malcom só está no Al Hilal pela questão financeira. O nível de futebol do Malcom é nível de futebol europeu ainda. É nível de top 5 grandes ligas. Até porque ele não é um velho, Barcelona, um Liverpool, mas é um nível de, um time pelo menos ali que briga por alguma coisa na Premier League. Até porque ele não é velho, ele faz 29 anos esse ano. Então, cara, eu acho irreal pensar no Malcom no Corinthians. O salário dele equivale a quase 8 milhões de reais por mês. É muito acima, ele teria que reduzir completamente, abrir mão do mercado que ele tem lá fora. Isso se a rescisão de contrato dele realmente for verdade, né? Se essa informação proceder. Mas se ele volta pro Corinthians hoje, sem dúvida nenhuma, ele é titular com o pé nas costas e um dos melhores do time. Pablo. Não aceito. Não aceito também. O Pablo, eu vi ontem as estatísticas dele, quando eu tava preparando a arte. Eu fiquei curioso realmente para ver quantos anos tinha o Pablo, porque eu achava que ele tinha tipo 36. O Pablo tem 34 anos. Esse ano ele disputou 4 jogos pelo Flamengo, todos no Campeonato Carioca, naquele começo quando o time tá tirando férias. E jogos reserva, só jogos sub-20 e alguns jogadores que estavam encostados, inclusive o Pablo. No ano passado, no Botafogo, ele disputou 3 jogos. No ano anterior, em 2022, pelo Flamengo, ele disputou 15 jogos. O Pablo, ele é o cara que nos últimos 3 anos, ele não tem 25 jogos na carreira e muitas lesões. O Pablo é um cara que muitas vezes também foi especulado no Corinthians, a gente falou que aceitaria de volta, mas o tempo já passou, hoje não tem mais espaço, eu acho que não tem nem sentido contratar o Pablo, porque é um zagueiro que você não sabe se ele vai te entregar fisicamente e nem se tecnicamente ele consegue, porque ele tá muito tempo sem jogar. Eu não tenho nenhuma mágoa do Pablo em relação ao que aconteceu de 17 para 18, que ele não fica no Corinthians e depois ele acerta com o Flamengo, mas é fato que, mano, se a gente for contar na balança também, a relação do jogador com o clube não é uma relação positiva também. É um cara campeão brasileiro em 17, campeão paulista, importante naquele ano, que acabou se queimando. E hoje em dia, se fosse um jogador que entregasse um nível de futebol alto, e a gente esquecesse tudo que
toda a história que causou de Pablo e Corinthians, eu aceitaria. Mas, cara, problema físico e até qualidade de futebol. Qual que foi o último momento que a gente viu o Pablo jogar bem? Talvez em 2020, num períodozinho ali no Flamengo, não sei se foi 20 ou 21. Acho que ele chega 22. em 22. Que ele revezava ali na dupla de zaga com o Léo Pereira e Davi Luiz. E não dura muito também, porque então, logo pouco depois ele momento. Então, machuca muito em nível de futebol. O último grande momento do Pablo como jogador de futebol no Brasil foi no Corinthians. Não dá pra gente pegar em 2017. Fora ele chegou a jogar bem no Bordeaux, chegou a ser convocado pra seleção, Sim. mas não foi muito tempo depois do Corinthians também. Acho que foi em 2018, 2019, ele nem chega perto de ser convocado. Mas, de fato, o tempo do Pablo, infelizmente, já passou. Pedrinho. Eu não aceitaria também. Não aceitaria. Eu também não aceitaria. Cara, eu não aceitaria simplesmente pelo motivo de que se a gente falou agora do Malcom, por exemplo, que é um cara que deu um salto muito grande na carreira, de não só, não digo por time, porque ele saiu do Bordeaux e foi indo para times maiores, Barcelona, enfim, ficou no Zenit, Al Hilal, times grandes, mas em termos de protagonismo, em evoluir como jogador de futebol, o Malcom deu um salto que era o mesmo salto que a gente esperava do Pedrinho. Do Pedrinho talvez fosse até maior. Maior. E nunca chegou perto, nunca chegou nem perto. Ele tem um período de 2 anos no Atlético Mineiro, onde o primeiro gol dele foi sair com, sei lá, 2, 3 semanas antes dele ir embora do clube. Em 2 anos, pouquíssimas assistências, pouquíssimas participações em gol, pouquíssimos momentos de protagonismo, pouquíssimos momentos de titular, de status de titular no clube. O Pedrinho, se a gente fosse ter ele no banco hoje, por exemplo, talvez ele poderia ser útil para ser um jogador um pouco mais incisivo, uma característica diferente pela carência que o Corinthians tem no elenco hoje. Mas em termos de salto de qualidade, o que ia ser esperado do Pedrinho, eu não acho que ele conseguiria corresponder, então eu também não aceitaria de volta. Depois que o Pedrinho ele foi eleito o melhor jogador da Copinha de 17, fez uma grande competição e sobe bem pros profissionais, não sei se você lembra, mas tinha papo de Real Madrid e Barcelona em cima do Pedrinho. Não sei se chegou a concretizar alguma sondagem de fato, mas tinha esse papo de um possível monitoramento, um possível interesse, e era o que ele esperava dele. Um jogador que foi melhor jogador de uma copinha, começou muito bem no profissional. A gente via que mesmo o Pedrinho sem ser titular em 17, sem ser 100% titular em 18, quando ele entrava, ele botava uma fumaça desgraçada no jogo. Até em 19 ele vai muito bem no Corinthians. E ele vai bem em 19. Aí sim ele evolui, porque ele vai evoluindo de temporada a temporada. 19 ele vira um cara mais decisivo, de fazer gols. Ele vira titular absoluto do Corinthians em 19. Só que mesmo antes disso, a gente já vê que o Pedrinho entrava em campo e ele causava uma fumaça, desgraçava a vida do lateral dos caras, criava muita chance de perigo, sofria falta. A gente tinha até o lema no Corinthians que o Pedrinho... Ele era um jogador muito azarado, que ele finalizava muito bem, mas a bola batia na trave, o goleiro fazia uma baita defesa e nunca saiu o gol do Pedrinho. Tem um jogo em 18 contra o Santos que ele, mano, ele humilha os caras, ele quase faz 2 golaços no jogo, mas de fato ele tinha a impressão de ser um cara azarado também. Mas depois do Corinthians, o que foi o Pedrinho? Um cara que não deu certo no Benfica, que ficou encostado, sei lá quanto tempo no Shakhtar, jogando minimamente bem. No Atlético Mineiro, que você falou, o cara ficou 3 anos pra fazer o primeiro gol, mano. Eu não sei nem como que o Pedrinho ficou tanto tempo assim no Atlético Mineiro. Ele ficou 3 anos sem ser titular, sem ser importante e sem marcar gol. Acho que foram 2. Mas foi muito tempo. Eu acho que ele ficou renovando o empréstimo, que nem o Então, Corinthians mas com o acho que ele ficou 2 anos só, mas enfim. E aí agora tá no Shakhtar também sem ter muito protagonismo. Então, o Pedrinho não aconteceu, rapaziada. O Pedrinho que a gente esperava não virou e no Corinthians agora não viraria também. Ter vontade de uma volta do Pedrinho é se apegar no passado, que nem a gente tá falando do Pablo, que nem a gente tá falando de uma porra de jogador aí. E o Pedro? Ah, eu aceitaria. Eu aceitaria. Eu aceitaria. Principalmente porque a gente teve um recorte curto do Pedro, relativamente ruim. O Pedro não foi bem no Corinthians, até porque quando ele jogou ele já estava vendido. Mas um Pedro com 17 anos. Exato. Mas aí a gente vem num recorte de um último Sul-Americano Sub-20, onde o Pedro joga, ele é capitão, camisa 10, campeão, líder de assistência do campeonato, 9 jogos, 8 assistências, se não me engano ele faz 1 gol também. E a temporada dele no Zenit é boa. Eu vi esses números não tem tanto tempo. Se não me engano, ele jogou 39 jogos. Acho que, mano, uns 15 como titular. Não jogou muitos jogos como titular, mas ele tem 13 participações em gol, pô. É um cara que tá começando a aparecer, ele tem 19 anos. Sim. Tá ligado? É um cara que tem muito evoluído na carreira. E se for parar pra olhar, olha os gols que o Pedrinho fez lá pelo Zenit. São gols de um cara que tá evoluindo. São gols de um cara que tá aparecendo, que tá ganhando protagonismo. Eu acho que é um cara que hoje no Corinthians poderia dar muito certo. E o Cássio já mesmo falou, né, que é o maior talento que ele viu na subida do Corinthians no tempo que ele tava lá. E de fato, mano, o Pedro no Corinthians ele era enxergado desde sub-11, sub-13 como a maior promessa das categorias de base do Corinthians que tava lá. Com 15 anos ele tava jogando copinha. Fazendo gol. Com 16 também.
Com 16, ele estava sendo campeão sul-americano pelo Brasil e ele foi bicampeão agora. Então, cara, é um jogador com uma rodagem muito grande de categoria de base. E o sul-americano, para quem não viu, dá uma olhada depois em melhores momentos, gols do Brasil. O Pedro participa de todos os gols do Brasil, mano. Ele é o camisa 10, o capitão, ele foi o líder de assistências do campeonato e um dos artilheiros. E foi decisivo pra caramba, fazia gol da assistência todo jogo. Tá evoluindo, mano. Eu acho que é um jogador que... O Moscardo, por exemplo, a gente não aceitaria pra dar um salto de qualidade pro futuro. Às vezes ficar 2 anos ele evoluindo. O Pedro, eu acho que tem uma evolução até maior que a do Moscardo a curto prazo. E talvez possa ter uma evolução até mais... Ele chegaria mais meteórica, pronto. assim. Eu acho que o Pedrinho chegaria mais... O Pedro chegaria mais pronto que o Moscardo. E eu acho que ele também tem uma margem de evolução maior. Eu aceitaria o Pedro. Legal, legal. Robert Renan. Não aceitaria. Eu não sei. Eu não aceitaria pelo seguinte fato. O Robert Renan é mais um dessa leva aí, Mantuan, Pedro, mais um jogador que surgiu muito bem no Corinthians, com muito potencial, seleção de base e que foi pro Zenit. Foi cedido pro Zenit. Naquele momento, eu achei que o Corinthians poderia ter feito cagada, porque o Robert Renan de fato estava muito bem, estava evoluindo demais e era um dono da defesa do Corinthians com 19 anos de idade. No Zenit, começa bem, depois acaba perdendo um pouco de espaço e é emprestado pro Inter. No Inter ele vai muito mal. Não é só pelo pênalti que ele perde na semifinal. Ele, num geral, ele não tem nenhum brilhantismo e ainda comete essa cagada. Depois daquilo ele sucumbe também. Sai do Inter e vai pro Al-Shabaab. Um nível muito diferente do futebol. E pelo que eu acompanho do Robert Renan, ele também não tá bem lá. Então é um jogador que, cara, parece que não vai acontecer. Cara, ele, pra mim, lembra um pouco o Du. No sentido de que tava muito bem no Corinthians, vai pro Zenit, não acontece. Vai para outro clube emprestado, um foi pro Grêmio, outro foi pro Inter, também não acontece. O Du agora no Sport não tá acontecendo também, já tá indo embora, e o Robert ele vai pro Al-Shabaab. Eu acho que, cara, a única coisa que eu me apego ao Robert é que ele de fato é muito, muito novo. Ele é de 2003, ele tem 22 anos, ele poderia ainda evoluir. É difícil, é porque também... O parâmetro para zagueiro no Corinthians hoje é muito ruim. O Robert Renan, por exemplo, vou fazer uma comparação aqui com o Bruno Mendes e o Robert Renan. O Bruno Mendes, para mim, se ele chega no Corinthians hoje, a gente tem a segurança que ele vai entregar uma nota 5. Mas a gente não consegue mirar que ele vai entregar uma nota 8, 9. Não. Mas também uma nota 5 é bem capaz que ele entregue. O Robert Renan é uma aposta total. O Corinthians vai contratar, se contratasse, um zagueiro para chegar, para assumir a vaga de titular, porque não faz sentido o Corinthians contratar um suplente, seria para ele ser titular e uma aposta gigantesca. Ele poderia ser um desastre no Corinthians, como voltar a jogar muita bola. Eu acho muito arriscado, apesar dele ser muito novo. O Moscardo e o Pedro, eles me dão mais segurança que podem entregar nesse momento e evoluir do que o Robert Renan. Porque o Moscardo ele não tá jogando, mas em nenhum momento ele demonstrou que futebolisticamente ele não sabe mais jogar futebol. O Pedro tá evoluindo, o Mantuan tá evoluindo. O Robert Renan vem uma decrescente na carreira. Então por isso eu não aceitaria, não. É muito difícil. Se o Corinthians tivesse hoje, se a dupla de zaga do Corinthians hoje fosse, sei lá, Lucas Veríssimo e um outro zagueiro muito pica, e tivesse na reserva o Gustavo Henrique, e aí, vamos trazer o Robert Renan pra ser esse quarto zagueiro e ir jogando às vezes, ver se ele assume uma posição no futuro, aí eu aceitaria, de boa. Mas trazer o Robert Renan, apostar no Robert Renan que tá mal há muito tempo, como... talvez o titular do Corinthians ou uma solução da zaga do Corinthians, eu acho muito arriscado, mano. Muito. Mano, eu acho que eu aceitaria o Robert Renan de volta pelo fator técnico, porque ele pode não tá num momento bom da carreira, mas eu acho que tecnicamente, pelo que a gente viu ele jogar, pelo menos, eu acho que tecnicamente ele é muito melhor do que o Kaká e o Félix Torres, por exemplo. Não, sim. Eu acho que é um cara que ele é mais seguro que os dois. Eu acho difícil olhar pro Robert e ver um cara que comprometeria tanto quanto a gente vem vendo a zaga do Corinthians comprometendo. Cara, que no... Eu acho diferente do Bruno Mendes, ele daria um pouquinho mais de segurança. Né? Mano, defensivamente ele comprometeu em alguns momentos, mas também porque ele foi jogar na lateral. Sim. Em muitos momentos ele teve que jogar na lateral esquerda antes do Inter acertar de fato no Bernabéu. Eu aceitaria o Robert Renan de volta. Cara, eu concordo com você na parte da qualidade, mas eu não concordo muito na parte da segurança. Não sei se o Robert Renan, pela passagem no Inter, pela passagem no Al-Shabaab, por erros realmente, nem técnicos, mas erros de concentração, erros de ser juvenil mesmo, que ele cometeu nesses clubes, cara, não me passa muita confiança, não.
Sim, você cedeu pra mim no Bruno Mendes. Se quiser, eu posso ceder pra você no Robert Renan, mas eu, deixando claro aqui minha opinião, eu não aceitaria. Você acha o Robert Renan melhor que o Bruno Mendes? Hoje? É. Sim, só pelo fato de ser novo. Só por isso. Então vamos fechar no Robert Renan aqui, pelo menos pra trazer um zagueiro pro Corinthians, além do Veríssimo. Roger Guedes. Não queria falar isso, mas eu aceito. Não queria falar, né? Porra, rapaziada, não queria falar. O único motivo que eu não gostaria do Roger Guedes é a questão do vestiário, né? Do ego. Imagina ele jogando junto com o Memphis. É um ego gigantesco. Puta bagunça. O Roger ia chegar pedindo a 10 pro Memphis. Ô, Memphis, me dá 10 aí, na moral, tio. Ô, Memphis. Por favor, me dá 10 aí. Me dá 10 aí. Meu filho aí. Tá Acho que esse seria o único motivo que talvez eu não gostaria do Roger. Mas de resto, mano, o Roger é craque, tá ligado? Ele é muito bom de bola, mano. Não tem o que fazer. A temporada que ele faz, saindo do Corinthians no meio de 23, foi canalha? Foi. Foi traíra? Foi. Mas o que ele tava jogando em futebol não tá escrito, mano. O que ele segue jogando. Todo ano o cara é artilheiro lá do Qatar, pô. É diferente do Gabriel Pereira, que tá lá e a gente não faz ideia como tá jogando. O Roger Guedes tem quase um gol por jogo lá, mano. Eu aceitaria, não tem o que falar mesmo. Coletivamente, talvez fosse ruim pro Corinthians, mas individualmente, porra, mano, o Dorival não precisa fazer nada, é só fazer o simples. Bota o cara pra jogar na posição dele, o Yuri pra jogar na posição dele, o Memphis na posição dele, acabou. O estilo de ataque, acabou. Vamos pros derradeiros, então. Romarinho. Nesse momento, ainda aceitaria. Mas tá passando o tempo do homem. Eu também tô achando, já não vai dar mais pra ele Não voltar. vai dar. O Romarinho subindo a idade, descendo o nível de futebol. Aumentando o salário. Aumentando o salário, prometendo que vai voltar e não voltando, daqui a pouco a porta não vai estar mais aberta pra você não, Romarinho. Mas no momento, eu acho que ele ainda tem condição de, por exemplo, de entregar pro Corinthians. Eu não acho que ele seria titular hoje em dia. Não seria. Não seria titular do Memphis, nem no lugar do Yuri. Não dá pro Romarinho jogar aberto como ele já jogou no Corinthians, pela questão da idade. Mas seria, por exemplo, um bom substituto para algum dos dois. Pra jogar numa dupla de ataque. Seria um bom substituto, pro Yuri, até se fosse pra Memphis. jogar aberto. Eu acho que seria um bom substituto pra qualquer posição do ataque. Porque eu não o sei Romarinho... se ele consegue ter o vigor físico de aguentação ponta. Talvez, mas eu acho que o Romarinho ele é mais um que na carreira evoluiu, mano. O Romarinho foi um jogador bom no Corinthians, foi um jogador decisivo, que fez muitos gols importantes, gols em clássico, gol em final. Mas o Romarinho não foi um cara explosivo, que jogou pra caralho no Corinthians, tanto que quando ele vai embora ele é reserva. Em 2014 ele foi praticamente reserva o ano inteiro, tirando o começo do Paulista. Mas o Romarinho é um cara que evoluiu muito na carreira. Se tornou um cara artilheiro, um cara decisivo, um cara diário, um cara que faz gol de tudo quanto é jeito. Um cara que foi dupla de ataque do Benzema, porra. Sim. Fez gol no Real Madrid Mundial. Correto. Eu acho que o Romarinho, eu aceitaria ele de volta também, entendendo que ele também é um cara que evoluiu muito como jogador de futebol. Correto. Que mesmo com uma certa idade ele ainda pode entregar. Wesley. Quer começar opinando? Minha opinião é muito clara. Eu não gostaria de volta. Não, eu não gosto do Wesley, mano. Eu acho que o Wesley, ele além de ser um cara inconstante, como ele foi no Corinthians, o Wesley foi muito inconstante, porque a gente no começo de 2024, o paulista do Wesley não é bom, ele começa a melhorar depois que vem o Antônio Oliveira, depois disso ele tem uma ascensão muito grande, porque ele começa muito bem no Campeonato Brasileiro, fazendo o que faz contra o Fluminense, jogando bem os jogos da Copa do Brasil, sendo importante, mas o Wesley, ele sucumbe muito rápido, pô. Ele, de fato, ele pega o lance de ser meio que o cara do Corinthians, ele, de fato, sente esse peso e ele acha que ele é o cara do Corinthians, pô. E a partir do momento que ele pensa isso, o Wesley vira um jogador que joga sozinho, ele vira um cara previsível, se tem dois na marcação, ele começa a ser presa fácil para adversário. E o Wesley vai embora do Corinthians como um jogador extremamente comum. Um cara que não fazia diferença em momento nenhum. O Wesley, pra mim, é jogador peladeiro, mano. Tem habilidade? De sobra, muita habilidade. É muito rápido, é muito liso, muito mesmo. É uma característica que o Corinthians não tem no elenco. O jogador de fazer uma fumaça no segundo tempo, de entortar o marcador, de ser bom num contra um. O Corinthians não tem isso. O Thales Magno não tem tanta incisão ofensiva quanto o Wesley tem. Mas o Wesley é um jogador peladeiro, ele não tem nenhum comprometimento tático, ele não toma as melhores decisões, é um dos caras que menos toma as melhores decisões que eu já vi na minha vida. Não tem comprometimento com a equipe, se acha demais é jogador de pelada. É jogador para destruir um futebol de fim de semana, mas não para jogar no Corinthians. Apesar de ter muita qualidade, eu não aceitaria não. Eu acho que só se o Wesley realmente evoluísse muito nesse quesito também do... Eu acho que parte mental e parte coletiva, cara, eu acho que se o Wesley só melhorasse a decisão final dele, eu já aceitaria ele de volta. Porque ele, de fato, é um cara que tem muito talento. Se ele acertasse... Você sabe disso, a gente falou disso o ano passado inteiro. Eu concordo com você, o Wesley é um cara que toma muitas decisões horríveis com a bola. Eu acho que se ele melhorasse nesse quesito, ele já seria um grande jogador e aceitaria ele de volta.
como nesse momento ele ainda não é esse cara, e ele, de fato ele não é porque ele não vem jogando no Al Nassr, inclusive vira e mexe aí, aparece o Botafogo querendo contratar, várias conversas sobre o Wesley sair do Al Nassr, eu não aceitaria ele de volta nesse momento também. E pra fechar, poupa tempo. Não vou nem comentar. Não tem porquê. Mais um cara que vira e comentar. mexe, falam do Willian sair do Olympiacos, vai sair do Fulham, e colocam o nome dele de volta com o Corinthians. E não dá, é um casamento que acabou, o Willian não volta a jogar no Brasil e não tem que voltar mesmo, porque ele não aguenta. Ele não aguenta jogar no Brasil, não aguenta o ritmo que é jogar no futebol brasileiro. Ele não aguenta nada que é jogar no futebol brasileiro. Ele não aguenta crítica, deixando claro, sou contra ameaças, claramente, mas ele não aguenta crítica nenhuma, ele não aguenta intensidade, ele não aguenta o nível de futebol hoje em dia, Mas o Willian não também- aguenta nada. Eu também acho que tá errado, mas ele não aguenta... Ele não aguenta a ameaça do Enzo.008, que nasceu em Então, 2008, porra, pô. não é Gaviões da Fiel batendo na sua porta. É um molequinho no Instagram, mano. Não tem como. O Willian Não aceito. não combina com o Corinthians, nem com o futebol brasileiro. Não tem porquê, seria uma merda. Então é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários se vocês concordam com a nossa avaliação desse aceito ou não aceito. Deixa seu like, se inscreve no canal, seja membro pra ajudar a gente. Tamo junto, vai Corinthians. Vai, Corinthians.